Maria, sou servo missionário Roberto, que Pedro foi o primeiro Papa? Pastor Rodrigo Mocelin responde, né? Esses argumentos protestantes são muito fracos, né? Para tentar negar o pastoreio de Pedro, para tentar negar essa vertigem, né? Olha só que interessante. Bonifácio VIII, em 1302, disse: dizemos e determinamos que cada criatura humana deve se submeter ao Papa de Roma para a sua salvação. Quem salva é Jesus, mas se você não submete ao Papa para a sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sempre acrescenta algo. Sim, o pastor, quem salva é Jesus Cristo, mas Cristo deixou quem autorizado para levar essa mensagem de salvação para você ser salvo? Cristo deixou a sua esposa. Para você ser salvo, para você conhecer a verdade, você tem que passar por essa igreja. É sobre ti, Pedro, edificaria uma igreja que tem pastor, que vai pastorear a ovelha, que vai levar você para essa igreja, para essa verdade, para essa salvação, que é o corpo místico de Cristo. Tanto que ali em Atos Apóstolos 2,47, as pessoas convertidas ali estavam bem próximo do caminho da salvação. A igreja, porque o caminho da salvação é essa igreja que Cristo deixou. Que interessante, o Papa está certo. O Papa tem autoridade de ligar e desligar. O Papa tem autoridade de levar o caminho da salvação às pessoas, porque ele é o próprio sucessor de Cristo na terra, que pastoreia essa igreja que é o corpo místico de Cristo. Interessante, Atos Apóstolos 2:47, louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhe ajuntava outro que estava a caminho da salvação. A igreja se tornou pública ali em Atos dos Apóstolos 2. A igreja, o corpo místico de Cristo, a esposa de Cristo, se tornou pública ali em Atos dos Apóstolos 2, tanto que está pregando ali primeiro é Pedro, que tem autoridade de pastorear os cordeiros, de pastorear as ovelhas, e isso deu autoridade sobre Pedro, deu a chave de ligar e desligar a Pedro, de pastorear essa igreja, esse corpo místico a Pedro, de levar o povo ao caminho da salvação. Quem salva é Cristo. Mas para você ser salvo por Cristo, você tem que chegar à igreja de Cristo, tem que seguir o fundamento, tem que obedecer, não ir diretamente a Cristo, porque Cristo deixou a sua esposa, deixou seus discípulos, deixou uma doutrina, deixou uma igreja, deixou um ministério apostolado para você chegar a essa verdade. Simples entender isso, pastor. É isso que os papas entendiam e quer explicar. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa, Jesus pergunta: o que o povo está dizendo a meu respeito? E Pedro diz: tu és o Cristo. Jesus então diz assim, Jesus o elogia e fala: você disse isso pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus lhe diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro. Que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou edificar a minha igreja. Como o cara é burro, né? Essa pedra é Pedro. Claro que pedra. De edificar o edifício. 1 Pedro 2:5. De fundamento fundador é Cristo. A pedra que vai edificar esse edifício, que vai edificar essa igreja, é Pedro. Por ação de quem? Do Espírito Santo. Atos Apóstolos 4:5. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: chefe do povo e ancião, ouviu-me. Olha só que interessante. Em Atos dos Apóstolos 2, ali desce o Espírito Santo sobre essa igreja. Que interessante, E tinha pessoas ali de várias nações, entendiam com a sua própria língua materna. Por quê? Para não ter essa dúvida que está tendo hoje. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas que ressuscitou. Mas e vocês? Quem eu sou? E Pedro exprime a sua fé. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Felicíssimo.
Porque não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu declaro, tu és Pedro, sobre ti eu edificarei a minha igreja. Então, por que teve essa revelação? Olha só que interessante. Atos Apóstolos 2, 7. Porventura, impressionados, manifestava a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, os habitantes, a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene. Peregrinos, romanos, judeus e representam, cretenses e arábios, ouvimos publicar em nossa própria língua as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônicos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros, o que significa essas coisas? Olha só que interessante. Por isso, para você entender que só tem uma só igreja, só tem um pastoreio, só tem uma doutrina, só vai ter um porta-voz. Pedro morre, Lino sucede seu lugar. Quem diz é a patrística. Eusébio de Cesareia. E Lino morre, Anacleto, e vai sucedendo outros apóstolos no lugar. Para quê? Para conservar a tradição. Para conservar o apostolado. Para conservar a doutrina. Tinha pessoas de várias nações ali que entendiam com sua própria língua materna. Porque a igreja que Cristo fundou, sob o pastoreio de Pedro e os apóstolos, só vai pregar um evangelho, só vai pregar uma só doutrina, só vai ter um só pastoreio, um só porta-voz. Para você não seguir esse fundamento, a Universal prega uma coisa, a Assembleia prega outra coisa, a Plenitude prega outra coisa, a Mundial prega outra coisa, a Adventista Sétimo Dia acredita outra coisa. Não, é uma só língua, é uma só fé, é um só evangelho, é um só batismo. Que interessante. Por isso que desceu o Espírito Santo, só tem um só Espírito Santo. Segundo Coríntios 4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outro Espírito, diferente. O apóstolo Paulo fala em Gálatas lá, não há dois evangelhos, são pessoas que semeiam confusão. Se nós, ou algum, um anjo, alguém, pregar outro evangelho que seja diferente, que nós transmitimos, que foi ensinado, que foi pregado, seja inválido. Por isso que tem a unidade, porque as pessoas ali, ó, em Marcos 8, Lucas 9, Marcos 8, ó. Jesus saiu ao encontro de seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe. Pelo caminho perguntou-lhe, quem dizem os homens que eu sou? Respondeu-lhe os discípulos, João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus, e vós que dizem que eu sou? Respondeu, tu és o Cristo. Pedro respondeu, tu és o Cristo. Quer dizer que tanto evangelistas São Marcos, que era discípulo do apóstolo Pedro, e tanto evangelista São Lucas, que é discípulo do apóstolo Paulo, e tanto o livro de Mateus também, fala o mesmo texto. Olha a unidade dos três discípulos. De acordo com Atos Apóstolos 2, quando entendia com sua própria língua materna as maravilhas. Partos, métodos, lemites, etc. Para o quê? Para ter uma só revelação, para ter uma só doutrina, para ter um só evangelho, para ter só um pastoreio, só para ter uma só igreja, um só corpo místico, uma só esposa. E tanto que você for catar em Mateus 16, 13.